O nosso entrevistado de hoje está aqui no estúdio da revista Manchete, é o Alexandre. O Alexandre é casado, pai de 2 filhos, empresário, investidor em diversos segmentos aqui no Rio de Janeiro. Mas se tivéssemos que escolher um tema, nós diríamos que o Alexandre ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Está aqui, além de entrevistado, como capa de estreia da revista Manchete desse nosso relançamento. E está aqui para bater um papo é o Alexandre Ascioli. Querido, muito obrigado pela sua presença e também por nos dar o privilégio de você ser capa da primeira edição. Marcos, eu que agradeço, o privilégio é todo meu. E quando você me falou sobre o projeto do relançamento da Manchete, eu fiquei muito feliz e orgulhoso por você me convidar para essa entrevista e principalmente para ser o protagonista da primeira edição. E eu vou te dizer por quê. Porque nós estamos no mesmo grupo de recuperar grandes histórias da cidade, grandes momentos da cidade, grandes projetos da cidade. Eu com o Roxy, o Jardim de Alá, e você agora com a revista Manchete. Então, o Rio de Janeiro tem tantas memórias, tem tantas histórias, com tantos ativos que foram extremamente importantes para a nossa arte, para a nossa cultura, para o jornalismo, que a gente... eu participar desse programa de estreia e ver você, um guerreiro, no mundo editorial, voltar com essa revista que foi tão importante para todos os cariocas, né, do nosso Adolfo Bloch, né, e tantas pessoas importantes. Então, eu quero dizer que é uma honra estar aqui, um privilégio, desejo muito sucesso para a Manchete e você vai ter um soldado aqui com você nesse projeto. É exatamente isso que você estava falando, porque a Manchete ela tem esse valor afetivo para muita gente, né? E para mim não é diferente, trabalhei lá 8 anos naquele prédio, inclusive o relançamento da revista será lá no Teatro Adolfo Bloch. Que maravilha! Então é um momento especial na minha vida, né? Mas antes da gente falar um pouquinho de negócio, eu queria exatamente falar sobre isso, né? Porque você faz um número de investimentos, um grande movimento econômico no estado do Rio de Janeiro. E muitas pessoas falam assim, poxa, o Alexandre está indo de contramão ao que muitos dizem sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco isso para você defender essa questão, até porque uma geração mais nova está querendo fugir do Rio, né? E a gente aqui querendo investir e fazer as coisas acontecerem. Por trás das grandes crises sempre surgem as grandes oportunidades. E no Rio não é diferente. A gente vem aí nos últimos anos com uma retomada na gestão pública importante na cidade e no estado. A gente vê um poder público totalmente engajado em tentar fazer com que a cidade retome o protagonismo que ela sempre teve, né? O Rio de Janeiro era a nossa capital do turismo, era a porta de entrada do turismo no Brasil e hoje não é. É São Paulo a porta de entrada do turismo no Brasil. E está errado, com todo respeito e paixão que eu tenho por São Paulo, aqui a nossa cidade maravilhosa, nós temos o bairro mais famoso do mundo, que é o bairro de Copacabana. Enfim, então eu acho que o Rio ele vinha vivendo um momento de baixo astral, que as pessoas realmente pararam, o capital humano começou a sair da cidade. Você vê uma molecada, e aí eu até levo isso para dentro da minha casa, meu filho faz economia em Chicago, né? Ou seja, e quando eu vejo os amigos do meu filho, a maioria foi estudar fora, foi estudar em São Paulo, e a gente tem que reter esses talentos aqui. Meu filho, se Deus quiser, ele volta e vai estar forte nessa cidade. Mas eu eu vivo nessa cidade a vida inteira, eu conheço o Rio de Janeiro profundamente, né? Eu vivo, sinto essa cidade. Tanto da parte empresarial como política. Na parte empresarial, eu nunca fui envolvido em política, né? Eu adoro política, mas nunca fui envolvido em política. Digo, conhecer a política, não viver, né? É isso, mas é a política que vai fazer o nosso negócio acontecer, a nossa cidade, o cidadão viver melhor. Principalmente
o poder municipal, o poder estadual, que hoje o Rio de Janeiro são extremamente importantes, né? Então, com a pandemia, realmente eu parei para pensar, eu não quero parar de trabalhar, eu adoro trabalhar. E mais do que isso, eu diria que eu não trabalho, porque eu sou empreendedor. E como eu faço muito o que eu gosto, empreender para mim é meu hobby, é minha paixão, é o meu prazer, e não é trabalho. Ela ocupa a minha agenda e eu confesso para você que a minha agenda nunca foi tão ocupada, entendeu? Muito obrigado por você estar aqui. É isso, não, mas isso faz parte da minha ocupação. Sim. Né? Falar da cidade, incentivar a cidade, incentivar o investimento na cidade. Hoje em dia, e a gente vai falar um pouco daqui a pouco, eu venho com um pensamento fixo que Copacabana tem que ser a Broadway brasileira, ela tem oportunidade para isso, a cidade tem potencial para isso. Então, quando as pessoas, eu ouço muito isso, assim, olha, o que você está vendo que eu não estou vendo? Oportunidade. Né? É claro que eu tenho um desafio maior. É claro que você está. Hoje, você vai para São Paulo, a cidade economicamente explodindo, Consolidou. bombando, tudo lotado, confusão para conseguir pegar um táxi, confusão para conseguir pegar um Uber, trânsito na cidade, 1h da manhã, 2h da manhã. Por quê? Porque tem vida noturna, senão não teria trânsito a essa hora. E o Rio, de certa forma, ele perdeu um pouco. Por exemplo, o turista na cidade, a gente recebeu o ano passado 1.530.000 turistas estrangeiros e aproximadamente 13 a 14 milhões de turistas de todas as partes do Brasil. Eles vêm para a cidade, ficam em média 3 a 4 noites na cidade e não tem o que fazer à noite. Não tem. Isso, de certa forma, frustra o turista, porque o turista ele quer ter a agenda dele ocupada manhã, tarde e noite. Ele quer ter atrativos manhã, tarde e noite. Então ele vem para o Rio. Como acontece em Gramado, como acontece em qualquer parte, grande capital turística do mundo. Exatamente. De manhã você tem as praias, você tem os museus, você tem os parques, você tem a cidade que é linda por si só, passear nessa cidade já é uma glória. Mas se chega à noite, o Rio de Janeiro não tem absolutamente nada. Não tinha. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Eu, de certa forma, não estou querendo aqui falar por que não tem ou deixa de ter. Eu não estou entrando nisso. O fato é que não tem. A cidade já teve muita programação para toda a família noturna, né? E hoje não tem mais. Então, quando a gente olha, isso gera uma grande oportunidade de você ocupar espaços que estão aí fechados, mal utilizados, para fazer com que sejam atrativos para o turista que vem na cidade. Foi o meu caso com o Roxy. O pensamento foi somente esse, né? Desenvolver equipamentos para toda a família, para que você possa melhorar a experiência do turista na cidade, prolongar a permanência do turista na cidade. Então, nesse caso específico, eu acho que o Rio tem grandes oportunidades. E eu acho que o Rio está vivendo, ele tá se beneficiando com a sua melhor e a principal vocação, que é o turista. Assim, pega esse mês de janeiro, bateu praticamente todos os recordes de visitação de turistas no Brasil. É um aspecto também que o governo Cláudio Castro tem investido muito. Não, sem nenhuma dúvida. Ele tem participando de feiras no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Tutuca e o Sérgio estão viajando, estão fazendo um trabalho, o Nilo. Enfim, o investimento que o Cláudio está fazendo no turismo é de fato relevante para trazer as pessoas, para divulgar o Rio. E eu sou testemunha disso, porque graças à Secretaria de Estado de Turismo, e aí eu também tenho que fazer uma referência à Secretaria Municipal de Turismo, a Dani Maia, que também é uma super parceira, os órgãos como o Visit Rio, a Associação dos Hotéis, o nosso Alfredo, essa turma, eu estou te falando, e eu falo isso com muita... acho que eu sou um grande avalista dessa total sintonia que a gente tem dos órgãos de turismo do Rio como um todo, seja na cidade, seja no estado, porque eles me abraçaram com o projeto do Roxy. Assim, eu não procuro eles para pedir alguma coisa, eles me procuram para oferecer espaço para o Roxy.
Isso é muito bacana. Então, por exemplo, o Tutuca, a Secretaria de Estado, participou de várias feiras na Argentina, em Madrid, em Nova York, que o Rox estava presente. Então, isso é muito importante, ou seja, porque eles têm consciência que não basta só divulgar os nossos cartões postais, tem que gerar atrativos. E você citou aqui Gramado. Gramado é um excelente exemplo do que a gente está falando. E foi graças ao que aconteceu em Gramado que eu resolvi fazer o Rox. E tenho ideia de fazer outros projetos como equipamentos turísticos. Porque você pega Gramado, o ano passado recebeu 10 milhões de turistas, e o Rio de Janeiro, nacionais, porque o turista estrangeiro é pequeno em Gramado, mas recebeu 10 milhões de turistas nacionais, e o nacional e o turista brasileiro no Rio de Janeiro foram 13 milhões aproximadamente. 3 milhões a mais do que Gramado. Nós temos praticamente a mesma quantidade de quartos de hotel, 40 mil quartos, tá? Gramado um pouco menos. Mas lá tem 40 mil habitantes, aqui são 7 milhões de habitantes. Então, mas por que esse boom de Gramado? Porque existe um planejamento turístico muito forte nos últimos 35 anos de Gramado. A cidade foi planejada para essa ocupação, para atrair, ela foi pensada para atrair esse turista. E hoje a gente se dá o luxo no Rio de Janeiro, e eu falo isso com muita propriedade, de ter todos os entes do turismo querendo muito participativos, né? E, como eu falei, o município, o Estado, eu não posso esquecer também a Embratur. A Embratur está abrindo muita porta para a gente. Então, o meu aqui não é um papo de político de querer estar bem com um ou com outro ou com outro. Eu estou sendo... eu vejo hoje um Rio de Janeiro bombando no turismo, porque tem um trabalho desses órgãos de turismo que é impressionante. Só quem... Eu agora entrei no trade turístico, né? Ou seja, hoje eu leio sobre turismo, eu participo de tudo que possa acontecer com turismo. Teve uma fase na minha vida que eu falava de serviços, de call center, e entendia tudo de tecnologia. Aí depois eu tive uma fase na minha vida que eu queria entender de jornal. Aí eu aprendi o que era fotolito, o que era arte final, o que era isso, o que era aquilo. Teve uma fase que foi do fitness, como é que faz uma academia de ginástica. Tem uma fase que foi do show business, como é que eu faço show. Agora, eu me descobri no turismo. Sim. E ao entender, né? É encantador. E mais do que isso, o turismo, quando você participa do trade turístico, como eu venho participando, eu sou um intruso, né? Eu estou entrando arrombando a porta, né? Mas até pelo meu jeito, eu fiquei amigo dessa turma toda. Eu criei assim, a gente se conhece há pouco tempo e parece que a gente se conhece há muito tempo, porque eu sou uma pessoa muito... É do seu estilo. É o meu estilo. Vamos e aí, voltar aqui. Só para falar dessa história do turismo, e quando você está por trás dos bastidores do turismo e que você vê uma apresentação... Agora, 2 semanas atrás, teve a reunião do Conselho Estadual de Turismo, que foi feito no Roxy, tá? E eu vi o nosso secretário, Tutuca, apresentar tudo o que foi feito no Estado. Gente, é impressionante o que a máquina pública vem fazendo para fazer esse resultado que a gente está tendo de turismo. Então, sem nenhuma dúvida, o Rio de Janeiro, não vou falar de outros setores da economia, mas quando a gente vai para o mundo do turismo, é um boom de oportunidade. Com certeza. Então, assim, já que você falou que você teve em várias etapas na sua vida, em várias frentes, eu queria fatiar esse negócio para as pessoas poderem conhecer a tua história um pouco, né? Eu queria começar exatamente pela empresa de call center, que eu acho que é quando inicialmente você dá o seu primeiro start para o mercado, né?